Veja, tentarmos projetar qual será a posição do ministro Luiz Fux no que diz respeito à aplicação ou não para essa eleição de ficha limpa é uma tarefa altamente inglória, porque ele mesmo já revelou que existem argumentos altamente sedutores, tanto de um lado quanto do outro. Especula-se que o ministro, devido à sua atuação no STJ, já teria sinalizado pela não aplicação da lei, mas creio que seria de bom tom aguardar o julgamento do Supremo sobre o assunto e que ele irá, com toda certeza, se posicionar de forma definitiva. Contudo, se nós considerássemos a composição anterior ao ingresso dele, essa questão já estaria decidida a nível do Supremo Tribunal Federal. Porque o ministro Eros Grau foi enfático ao afirmar, tão logo se aposentou, logo no início de agosto, de que ele não considerava a menor probabilidade de aplicar a lei que foi promulgada no início de junho para ser aplicada ao processo eleitoral de 2010. O ministro Eros Grau foi claríssimo ao afirmar que aquele dispositivo de lei ele possuía uma influência no processo eleitoral que já estava se iniciando. Esta influência contrariaria, por via de consequência, o artigo 16 da Constituição Federal, que determina que toda e qualquer modificação no jogo político tem que aguardar um ano antes, bem como ele não vê com bons olhos o fato de que se alcançasse situações que foram consolidadas no tempo. Alguém que no passado teria praticado uma conduta estaria a partir desta norma sofrendo os efeitos de uma condenação ou de uma restrição extremamente pesada. Alegar que inelegibilidade não é pena me parece extremamente impróprio. Inelegibilidade tanto é pena que restringe o direito à cidadania. O direito do cidadão, o pleno direito à cidadania, o pleno direito à capacidade do cidadão, ele se expressa tanto no sentido dele votar, como no sentido dele poder ser votado. Quer dizer, é a chamada capacidade ativa e passiva. Então, se nós formos analisar pelo contexto, no momento que a lei foi editada e a composição que o Supremo tinha naquela época, se fosse de imediato submetida a questão ao Supremo, a lei ficha limpa, a lei 135 de 2010, ela não teria aplicação. Vamos ver como se comporta o ministro que sucedeu o ministro Eros Grau, se ele mantém o mesmo entendimento que o ministro Eros Grau revelou na imprensa de forma bem transparente, tão logo de sua aposentadoria. Agora é aguardar para ver realmente qual vai ser a decisão que o Supremo vai adotar sobre o tema. Então, vamos especular no sentido de que o voto do 11º ministro seja no sentido da não aplicação da Lei 135/2010 ao presente pleito. Como fica a situação do senador Jader Barbalho? Ele foi julgado, a decisão do Supremo ela é definitiva, porém ela não é derradeira. Melhor dizendo, essa decisão do Supremo ela foi terminativa, mas não foi definitiva. E por que não foi definitiva? Porque pende de exame, ou melhor, ainda haverá a possibilidade de exame de embargo de declaração, tendo em vista que o acordo não foi publicado. E o acordo não foi publicado, tendo em vista que no caso do Pará nós temos uma situação extremamente específica, altamente peculiar. Tanto o senador Jader Barbalho quanto o deputado Paulo Rocha, respectivamente segundo e terceiro colocados, sofreram a mesma impugnação sobre o mesmo fato, ou seja, o contexto jurídico é idêntico. Tanto que
que o ilustre advogado, o senador Jader Barbalho, ex-ministro José Eduardo Alckmin, levantou uma questão de ordem no sentido de que o Supremo deveria postergar a análise do julgamento do senador Jader para que o fizesse de forma conjunta com o julgamento do deputado Paulo Rocha, sob pena de nós ficarmos diante de uma perplexidade. Dependendo da composição da época, o senador Jader Barbalho teria o seu registro indeferido e, numa nova composição, meses depois, o terceiro colocado, o deputado Paulo Rocha, teria o registro deferido. Então veja que nós estamos diante do mesmo fato, diante de uma mesma norma, com situações jurídicas totalmente díspares e totalmente distintas. Então, caso essa situação se concretize, é evidente que, por meio de embargo de declaração, o Supremo reconhecerá o direito ao registro de candidatura do senador Jader Barbalho, caso seja deferido o registro de candidatura do deputado Paulo Rocha. Na hipótese do 11º ministro decidir pela não aplicação da norma para esse pleito, a decisão que for beneficiária ao deputado Paulo Rocha, que seria o próximo caso a ser apreciado dentro deste contexto de renúncia, essa decisão irradiaria consequências imediatas ao senador Jader Barbalho e ele não precisaria de adotar medidas como se cogitou ação rescisória. Ação rescisória haveria necessidade de que a decisão fosse definitiva. Como ele disse, ela não é terminativa, ela ainda nem sequer foi publicada, então cabe ainda o recurso ao próprio plenário, que não seria o caso de uma ação rescisória, mas sim um embargo de declaração, questionando exatamente a decisão do Supremo que beneficiaria o terceiro colocado, no caso, o deputado Paulo Rocha. E há um dado que seria interessante abordar, que inseriu-se na Constituição um predicado, que seria um fato que faz com que qualquer recurso a ser conhecido no Supremo Tribunal satisfaça um requisito preliminar. Esse requisito preliminar chama a questão da repercussão geral. A repercussão geral, o Supremo, antes de julgar um caso, analisa se aquele caso teria uma repercussão geral, ou seja, alcançaria o universo de pessoas, o universo de situações, o universo de condições jurídicas. No caso específico do senador Jader Barbalho, e mais anteriormente, o caso do senador Roriz, o Supremo admitiu a repercussão geral. Então, admitida a repercussão geral, todo e qualquer processo, ainda que não trate sobre o mesmo tema de senador Roriz, senador Jader Barbalho e deputado Paulo Rocha, mesmo assim eles terão um efeito dominó. Vamos imaginar a seguinte situação: o 11º ministro conclui que a lei vale, mas não retroage. Os fatos que foram praticados no passado ficam no passado. Então, todos os registros de candidatura que tratem sobre este tema, independente de ser renúncia, mas que pode ter sido de rejeição de contas, de condenação por captação ilícita de sufrágio, por abuso de poder, que foram praticados no passado, haverá uma repercussão imediata para estes processos, ainda que não chegue ao Supremo. Porque, neste caso, haverá uma imposição constitucional, que o Supremo Tribunal Federal decidiu desta forma e, automaticamente, os demais tribunais vão ter que decidir da mesma forma, para que se guarde a coerência de julgamentos e que não haja uma proliferação de recursos na Suprema Corte, que acaba por inviabilizar a própria entrega da tutela jurisdicional. Então, não transitada e julgada a decisão do senador Jader Barbalho, ele, por meio de um instrumento jurídico de embargo de declaração, ele haverá de conquistar o registro dele, caso o deputado Paulo Rocha também assim o conquiste. Então, a sorte de um está selada com o êxito do outro. A estimativa de retorno desses assuntos à pauta do Supremo Tribunal Federal
já foi ventilado pelo próprio presidente. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, já sinalizou que existe uma pauta de prioridade no Supremo para que sejam apreciados esses recursos. É evidente que nós temos na fila para ser julgado o caso do deputado Paulo Rocha, que é idêntico ao caso do senador Jair Barbalho e do senador Joaquim Rodrigues. Porém, existem outros processos, como por exemplo, aqui do vizinho estado do Amapá, o senador João Alberto Rodrigues Capiberibe, em que o tema central acaba se aperfeiçoando, acaba se assemelhando com o tema ligado ao registro de Jair Barbalho. Porque também no recurso do senador Capiberibe, os temas constitucionais são os mesmos. O senador Capiberibe foi condenado no passado pelo TSE por compra de voto. Então o que ele alega? Essa situação foi no passado, não poderia me alcançar 8 anos depois, 7 anos depois. Bem como essa lei não poderia ser aplicada na eleição de 2010 e sim em 2012. Então, se decidido, ainda que não seja o caso do deputado Paulo Rocha, mas se decidido o caso do senador Capiberibe, a tese jurídica que ficar formatada pela decisão colegiada de 11 ministros, ou seja, pelo voto do 11º ministro, haverá por de repercutir em todos os outros processos. Então não há uma especificidade de tem que julgar o do deputado Paulo Rocha. Pode ser qualquer um outro. Nós temos também, que está em pauta para apreciação, o do governador Cássio Cunha Lima. Da mesma forma, o questionamento jurídico do caso do governador Cássio Cunha Lima é idêntico a todos os demais, porque em tese o que se questiona de forma bem enfática a anterioridade, o princípio da anterioridade e o princípio da anualidade. Ou seja, você não pode alcançar situações que foram aperfeiçoadas no passado e você não pode introduzir uma norma que venha a reger as regras do jogo democrático, do jogo eleitoral, antes de um ano da sua entrada em vigor. Então, seja um processo ou outro, o que estiver em condições de maturidade para ser apreciado, eu acredito que vai ser levado à pauta o mais rapidamente possível, até porque nós estamos diante de um mandato que tem um prazo certo, definido. Nós estamos para deputados, nós temos um mandato de 4 anos, para senador um mandato de 8 anos. E esse tempo que eles ficaram sem exercer o mandato, não tem como ser restituído. Nós não prorrogamos lá na frente. Ele fica com um mandato menor. Então, acho que essa é a sensibilidade do Supremo também, de julgar rapidamente esse caso, que automaticamente, seja qual for a decisão, repercutirá em todos os demais processos que envolveram o questionamento da ficha limpa.